Gravar. Beleza. Bom, primeiramente, boa tarde ao professor Márcio, né, professor Márcio Fernandes, e aos demais que possam estar vindo a assistir essa apresentação. A gente está apresentando esse trabalho aqui, né, sobre a cadeia produtiva, e o tema do nosso trabalho foi aqui a dinâmica geoeconômica recente da cadeia produtiva da soja no Brasil e no mundo. Próximo. Começar aí dando uma abordagem aqui na nossa introdução, né, sobre o agronegócio da soja. Desde os anos de 1970, responsável por inúmeras metamorfoses e especializações produtivas do espaço agrário do Brasil, né? Ele configura-se ainda como o principal produto agrícola da pauta de exportações brasileiras e o maior responsável pelo aumento da colheita nacional de grãos, né? Assim sendo, a cadeia produtiva do Brasil ela é o carro-chefe da agricultura de grande escala do Brasil, chancelando o país como o segundo maior produtor mundial e confirmando como o primeiro exportador de soja do mundo. Aí, no nosso tópico aí da safra de 2013-14, a produção alcançou aí mais de 86 milhões, né, de toneladas cultivadas, né, em 30 milhões de hectares, o que representa apenas 8,9% da área utilizada das plantações agrícolas no país, né, então é bem pouco da área. Com isso, nas exportações da soja em grãos abrangeram 42 milhões de toneladas no ano agrícola, 2012-13, o equivalente a 22,8 bilhões de dólares. Os segmentos de grãos, óleo, farinha e farelo, auferiram 31 milhões de dólares também, significando aí em torno de 12,8% de todas as vendas externas do Brasil e 31% das exportações do agronegócio brasileiro. Aí o nosso próximo tópico, a expansão da soja no Brasil, ela já vem como objeto, né, de uma vasta biografia, que inclui livros, artigos, dissertações, teses, entre outros. Na revisão de parte dessa biografia, objetivou-se buscar identificar quais fatores responsáveis, né, pela evolução e pela expansão da cultura da soja no Brasil, e, em termos gerais, destaca-se pontualmente a possibilidade de consociar-se a soja e o trigo, a expansão da fronteira agrícola, o papel da formação das grandes agroindústrias do sul do Brasil e a competitividade interregional. Perdão. Próximo. Está falando aí agora sobre a dinâmica, né, geoeconômica da cadeia produtiva no Brasil. Nos últimos 30 anos, a soja passou a ser um dos grãos, né, mais produzidos e mais consumidos no mundo, né, devido à sua grande aplicação em diversas coisas, como óleo, como comida, etc. Perdendo apenas para o trigo, né, o milho e arroz. Entre 2003 e 2013, o consumo da soja aumentou 57% no mundo, então atingindo aí 269,7 milhões de toneladas. A produção cresceu em torno de 62% no mesmo período, atingindo 284 bilhões. As exportações chegaram a 99,9 milhões. E o destino principal é a China, para onde vão 59 milhões de toneladas, certo? Cerca de 90% do consumo é destinado ao esmagamento, dos quais 80% são feitos farelos e 20% óleo de soja. Esse farelo, sobretudo, ele é uma matéria-prima, né, para a indústria de ração, né, visando o agronegócio de carnes. Os Estados Unidos, depois de 4 safras de flutuações, em razão de imprevistos climáticos, a safra de 2012 e 2013 atingiu 82,56 milhões de toneladas. E a estimativa para o fim do ano, da safra 2013-14, é de 89,51 milhões. Há uma projeção aí de 106 milhões, né, de toneladas para a colheita de 2013-14. Em relação ao consumo, a China se consagra em primeiro lugar, com mais de 79 milhões de toneladas de grãos, representando 29% do consumo do mundo, né. Em 2014, os Estados Unidos consumiram 48 milhões de toneladas, né, o que coloca o país em segundo lugar, com 18% do consumo mundial dos grãos de soja. O Brasil, ele se apresenta em terceiro lugar, com 14,9% do total, no que diz respeito ao consumo de grãos, com 40,1 milhões,
de toneladas, a Argentina vem com resultados satisfatórios. Próximo. Está falando aí agora sobre a tabela, né? Não, perdão, volta um pouco, por favor, Pedro, que eu pulei um tempo. Em relação à relação entre a produção, perdão. A relação entre a produção e o consumo de grãos de soja na China revela sua dependência, né, em relação ao mercado internacional, devido ao consumo lá ser muito grande. Então, pois o país, e além do consumo lá ser grande, ele exporta muito, ele importa muito, né, devido ao consumo ser grande, ele importa muito. Ele importa 87% dos grãos que consome, certo? E nessas importações, a China e a União Europeia, respectivamente, encontram-se em primeiro e segundo, representando aí 76,7% das compras externas do grão de soja. Agora sim, próximo. Está falando aí sobre a tabela 1, né, que é uma tabela que mostra a relação da produção e exportação dos grãos de soja em tonelada. Então, aí os países aí, né, primeiramente, em termos de produção, vem aí o mundo, né, seguido os Estados Unidos, Brasil, a China e a Argentina. E a gente tem os grãos, né, nos anos de 2000, 2008 e 2004, sendo aí o consumo no mundo em toneladas no ano 2000, 1.775, de 2008, 2.100 toneladas e 211 mil toneladas, e no ano de 2014, 284 mil toneladas, né? E assim vem a sequência dos estados, quantos que os países, na verdade, produzem dessas toneladas. Os Estados Unidos vem no ano de 2000, 29 mil, o Brasil 13, a China 5 e a Argentina 10. Com o passar dos anos, como a gente pode acompanhar aí na tabela, alguns desses aí, em relação aos grãos, aumentaram e alguns diminuíram. Por exemplo, a China, no ano de 2008, ela importava aí cerca de 15 mil, né? No ano de 2014 isso caiu, já foi para 12. Contudo, o Brasil teve um aumento, né, de 49 do ano 2008 para 2014, ele aumentou de 49 para 54. Estados Unidos também, li os dados da Argentina, passou de 49 para 54, apresentou um aumento. O Brasil aí de 75 passou para 87. E os Estados Unidos também apresentou perda, de 90 passou para 89. Queda pequena, mas apresentou queda. Em relação ao farelo, a mesma estimativa aqui, né? A gente teve tanto países que aumentaram quanto reduziram. E em relação ao óleo também, a gente pode ver aí que a maioria dos países aqui, eles não apresentaram queda, e sim aumento, né, em relação ao óleo. A maioria apresentou aumento da produção, não perda. Em relação às exportações aqui, consumo de grão, farelo e óleo também nos anos consecutivos 2000, 2008 e 2014, alguns estados apresentaram aumento e, pelo menos no consumo de grãos, todos apresentaram aumento, com exceção da Argentina, que teve aí uma queda do ano de 2000 para 2008, de 7 mil toneladas, ela passou para 5.990. Em relação ao farelo, também os mesmos dados, a maioria aqui apresentou aumento, né? Todos apresentaram aumento, mesmo sendo aí o Brasil tendo apresentado um aumento pequeno, de 13 mil passou para apenas 13.780. E em relação ao consumo de óleo também, a gente tem aqui um aumento na maioria dos países, né? Com perda aí dos Estados Unidos, que apresentou uma perda pequena, mas teve perda, de 995 passou para 703. O Brasil também apresentou uma queda de 1.909 toneladas, passou para 1.400. E a Argentina, pode ver aqui, passou de 4.700 para 4.500. Aqui, como eu falei erroneamente, que a maioria apresentou aumento, a maioria apresentou perda, pelo menos em relação ao óleo. E no mundo, né, o consumo aumentou, mas foi um aumento de consumo pequeno em relação às exportações. E acredito que seja isso. Vou passar aí a fala para os meus colegas aí. Olá, professor. Eu vou falar agora sobre essa tabela número 2, ela fala sobre o consumo. Inicialmente, eu vou começar falando dos grãos, que no ano de 2000, os países Estados Unidos, Brasil, China e Argentina, até 2014, dobraram seu consumo.
Aí do farelo foram a mesma coisa, dobraram, e o óleo também se aplica o mesmo. Exceto os Estados Unidos, que no ano de 2014 houve uma decrência mínima, mas houve, de consumo. A gente pode tirar de base de informações dessas tabelas em relação ao... Desculpa, peraí. Sobre o consumo e em seguida as importações, que são as que mais importam, são a China, a União Europeia e a Índia. Só que a Índia, em relação aos grãos, não tem dados, exceto em óleo. Que em óleo, a gente tem todos os dados de 2014, de 2000 a 2014, que houve uma decrência. Nos anos 2000, o consumo de óleo na China era de 1.400. Em 2014, perdeu-se, né, esse consumo, que foi para 1.230. Próximo. Agora eu vou falar sobre as dimensões geográficas da cadeia produtiva da soja. Eu vou falar sobre o primeiro tópico, que é introduzida no Brasil. Ela foi introduzida no final do século XIX, em 1940. Passa a ter importância econômica inicialmente no Rio Grande do Sul, e nas duas décadas posteriores, ela avança para Santa Catarina e Paraná. E em 1949, o Brasil ele começou a aparecer como produtor mundial, com uma produção de cerca de 25 mil toneladas, pelo fato de uma adaptabilidade melhor na região do sul do país. Agora eu vou passar para o segundo tópico, que é a parte do sul do Brasil, que fala sobre a cadeia produtiva da soja, que ela ganha importância, igual eu falei anteriormente. Aí ela passa do sul, dessa região do sul, indo para o centro-oeste. Aí do centro-oeste, ela também teve uma boa adaptabilidade, que contribuiu para uma rápida expansão e uma crescente incorporação no cerrado. E em seguida nos mercados, né, com a exportação e etc. Aí, logo em seguida, ela se expandiu para o Nordeste, e essa expansão, ela teve drives econômicos e políticos. E as principais forças para nortear essa soja para o norte do país foram os incentivos fiscais, que foram a abertura de novas áreas para a produção agrícola, que teve incentivo tanto de bancos quanto de produtores. Teve também o estabelecimento de firmas produtoras e processadas de grãos de carne na região centro-oeste e nordeste. Também teve o baixo valor de terra, que possibilitou para produtores uma facilidade maior de produzir esses grãos, tanto para exportação quanto para consumo no próprio país. Aí agora eu vou falar sobre o resultado final, que foi que essa expansão geográfica horizontal, que ela foi do sul ao nordeste, dessa área plantada, foi entre a safra de 2004 e de 2003 a 2004, a área cultivada foi de 21,3 milhões de hectares. 10 anos depois, chegou a 30,1 milhões de hectares cultivados por soja, que apresenta um total de 53% de grãos de área cultivada. E assim, houve uma decorrência de 2003 a 2013, 14, um crescimento anual de 4,5%. Agora eu vou falar sobre o próximo tópico, que é a soja deve expandir-se, e ela deve expandir em razão de vários fatores, e eu vou citar alguns deles, que é a expansão da fronteira,
em regiões onde ainda há terras disponíveis e terras baratas. Temos também a ocupação de terras e pastagens naturais e a substituição de lavouras onde não há terras disponíveis a serem incorporadas. Esse avanço deverá ocorrer principalmente em terras de pastagem naturais no estado do Mato Grosso, onde a gente pode ressaltar que também é um grande produtor que se localiza aqui no Centro-Oeste e que deverá ter um aumento no patamar de cerca de 41,6%, saindo de 7,8 milhões de hectares para 12,2 milhões de hectares cultivados. Aí, próximo, por favor. Vou agora falar sobre a Embrapa, que é uma referência sobre pesquisa e melhoramento em várias áreas, principalmente a gente vai ressaltar aqui o da soja. O sistema da Embrapa ele foi criado em 1974, ele teve como objetivo desenvolver um novo paradigma tecnológico para a agricultura brasileira, como trazendo inovações que possibilitaram o aumento da produtividade nessas áreas já ocupadas, bem como induziram a incorporação de fronteiras agrícolas, a expansão. Aí, agora eu vou falar no caso de pesquisas em relação à soja. Ela iniciou em 1975, ano depois da sua criação. Ela foi incorporada em Londrina, no Paraná. Em Londrina, ele é determinado como um centro de pesquisa da soja. Um ano depois desse centro de pesquisa, criado com o propósito de entregar e potencializar os isolados esforços de pesquisa da soja pelo Brasil, também teve o objetivo de desenvolver uma tecnologia específica para a produção da soja em regiões de latitude inferior a 15 graus. Tá. Ela com o objetivo, né, de aumentar essa produtividade nessas áreas. Agora eu vou falar como novo padrão de produção, que inicia, né, nesses estados que vai incorporar, e a Embrapa, junto com o Centro de Pesquisa de Soja na Londrina, promoveram conhecimento científico para impulsionar o crescimento da produção nacional de soja e atender esses objetivos. E o objetivo da criação desse próprio sistema demonstra a preocupação do governo em manter as relações de pesquisa com os organismos, né, do país, para a finalidade de obter uma maior produtividade no final de cada área cultivada. E a soja, ela é considerada uma planta de dias curtos e noites longas. Por isso, grande parte da área cultivada dessas oleaginosas localiza onde tem latitude maiores que 30 graus, onde há predominância de clima temperado, não muito quente, mas também não muito frio. E é isso. Pode passar. Boa tarde, professor. Agora eu vou falar um pouco mais. De 1981 a 1990, produziram-se 35 materiais genéticos. O Sul, na época, ainda ocupava o primeiro lugar em desenvolvimento de cultivares. O Centro-Oeste acabou ficando em segundo lugar, com 13 cultivares, um a menos que o Sul. No caso, o Sul, então, tinha 14 cultivares, né? Em 1992, foi lançada a cultivar Embrapa 20, a DOCO RC, cuja amplitude edafoclimática poderia atingir o Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Bahia, as regiões mais quentes, no caso. Em 1988, aparece a primeira cultivar para o plantio no Paraná, a BRS Seridó RCH.
E, atualmente, o uso da biotecnologia pela ciência agronômica vem sendo alvo de várias críticas, mediante a expansão dos organismos geneticamente modificados. Essas plantas são resultado da modificação de organismos com base na engenharia genética, cujo objetivo principal é obter características diferentes das naturais e melhorar sua resistência a doenças, pragas e herbicidas, assim aumentando o composto nutricionais, dando maior facilidade de processamento, melhor conservação dos frutos, entre outras melhorias. A Embrapa iniciou em 1994 um programa de pesquisa visando a incorporação de técnicas de biotecnologia nas áreas de melhoramento genético da soja, fixação biológica do nitrogênio, fitopatologia, entomologia, ecofisiologia e entre outras. Deixa eu mudar aqui. Produção e exportação da cadeia brasileira de soja. No processo de modernização da agricultura brasileira, iniciado pós-1960, a soja foi a cultura eleita como carro-chefe das mudanças na base técnica da produção. Essa produção expandiu-se por diferentes áreas do território brasileiro. O Mato Grosso é o maior produtor nacional de grãos de soja, tendo chegado na safra de 2013 ao volume de 23,5 milhões de toneladas, com uma produtividade média de 3 mil quilos por hectare, representando assim 28,8% do total nacional. O Estado apresentou nos últimos 15 anos aumento de 6,8% ao ano, com produtividade acima da média nacional. Conforme o Conab, o Paraná vem em segundo lugar. Na conclusão, fica que entre 2000 e 2013, a produção de soja cresceu em nível nacional 5,5% ao ano, passando de 13,9 milhões de toneladas para 87,5 milhões, enquanto a área plantada cresceu no mesmo período 216%, chegando em 2013, na época, a 30,1 milhões de hectares. Cadê? Parei o tempo aqui. Agora, deixa eu arrumar aqui. Desculpa pelo imprevisto. Continuando, o aumento de participação do Brasil no mercado internacional de soja em grãos, com 40,6%, induziu diversos pesquisadores a sobrevalorizarem a demanda dos países em desenvolvimento e o crescente aumento dos preços internacionais como fatores determinantes. Também ressalta-se que ainda que a modernização da agricultura nos anos de 1970 gerou novos segmentos produtivos e a jusante e a montante da agricultura, que induziram novos hábitos de consumo, como os produtos derivados da soja, bem como criar uma geração de agricultores, pequenos, médios e grandes, que passaram a se orientar por uma racionalidade técnica em busca da produtividade do capital. Mas é isso mesmo. Eu fechei o tempo aqui de novo. Isso. Obrigado a todos. E essa foi a nossa apresentação. Então, fica assim. Obrigado, professor. Pode parar de gravar para nós.